Continuando a nossa série de reportagens com os deputados eleitos, nós estamos recebendo aqui o deputado federal eleito pelo Progressistas, deputado estadual, ele é deputado estadual, mas deputado federal eleito, Júlio Arcoverde, para falar da campanha e para falar agora do segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Deputado Júlio, prazer recebê-lo aqui. Antes de mais nada, parabéns pela vitória. Obrigado, Douglas. Boa tarde a todos os ouvintes da TV O Dia. Obrigado pelo Piauí, pela confiança dos mais de 117 mil votos que eu obtive para a Câmara Federal. O senhor vai ter uma mudança significativa. Primeiro, o senhor, deputado estadual, agora, o senhor vai para a Câmara Federal, o senhor vai para uma casa com 513 parlamentares. E o senhor também comandava o Progressista, era o responsável pelo Progressista no Piauí. O senhor deixa agora, quem assumiu foi o ex-candidato ao Senado, Joel Rodrigues, e o senhor deixa o comando do partido no Estado. Como é que o senhor está se preparando, deputado, para essa mudança? Estou muito otimista. Eu acho que vou participar de um congresso muito de direita, de centro-direita, e assim eu me adapto a esse congresso. Nós, de partidos de direita e de centro-direita, fizemos mais de 340 deputados. Eu acho que isso vai facilitar muito o trabalho do deputado Júlio. E a experiência que eu tive na Assembleia levar para a Câmara Federal para que eu continue tendo essa parceria para ser um deputado municipalista, assim como foi deputado Iracema, assim como é o senador Ciro, assim como são todos que compõem o nosso Progressista no estado do Piauí. Falando em municipalista, deputado, essa bandeira que o senhor trata como a principal, né? O senhor citou aí, o senhor vai suceder a deputada Iracema Portela, foi candidata a vice. O senador Ciro Nogueira, o ministro-chefe da Casa Civil, já é um senador municipalista. Nós temos uma bancada hoje na Assembleia com muitos representantes que foram prefeitos. É só tendência, ou seja, do municipalismo também, dos ex-prefeitos, enfim, chegarem à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas? Sim, eu acho que ninguém representa tão bem os municípios como os prefeitos, como os ex-prefeitos. Então houve essa valorização e a gente quer que na outra eleição, em 2026, a gente valorizar muito mais a classe política, fazendo com que os prefeitos, ex-prefeitos postulem cadeiras na Assembleia e na Câmara Federal. Deputado, eu assisti ontem uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Antagonista, com Cláudio Dantas. Só falou de prefeito, eu lembrei do que ele falou ontem. O presidente disse que criou uma secretaria. Agora, eu não lembro exatamente ligada a qual ministério, mas é a secretaria ligada ao ministério. É uma secretaria com cerca de 40 técnicos, com um único objetivo: receber os prefeitos, orientar na elaboração dos projetos, não é? E cada vez mais, segundo ele, evitar intermediação, ou seja, que os recursos sejam enviados direto para os municípios. Então, quer dizer, é uma bandeira que o senhor apresenta que vai ao encontro do que disse o presidente Bolsonaro. Menos Brasil, menos Brasília, mais municípios, mais estados. Esse é o lema do presidente da República e é o nosso lema. A gente descentralizar o máximo possível as ações do governo federal, que ela possa chegar diretamente aos municípios, sem intermediários. E é assim que o presidente está tratando, é assim a sua proposta para o segundo mandato, e isso é que nós vamos defendê-lo. Eu acredito que a gente nunca houve na história política brasileira, você pode perguntar a qualquer prefeito, um presidente que foi tão bom para os prefeitos municipais. Tanto é que o repasse de recursos federais nunca chegaram a uma barreira tão grande como foram agora. E todos os prefeitos estão usando muito bem esses recursos e estão todos muito bem avaliados. Deputado, em relação à mobilização dos partidários do presidente Jair Bolsonaro, recentemente o presidente esteve aqui. Primeiro foi a primeira-dama, dona Michele, um encontro com mulheres, numa sexta-feira. No sábado, o presidente Bolsonaro, num evento, participação do senhor, do ministro Ciro, enfim, de milhares de pessoas. Como é que está a agenda de mobilização em Teresina e no interior? Muito grande. Movimentos paralelos acontecendo em todo o estado. Nós temos agora, dia 22, uma grande mobilização na região de Picos. Depois vamos ter em Floriano, Parnaíba. E vamos encerrar na sexta e no sábado na cidade de Teresina. Eu acho que o presidente Bolsonaro veio na semana passada, potencializou muito a sua vinda a Teresina, como da primeira-dama. A gente tem um sentimento de crescimento muito grande aqui na capital.
E tem que se aproveitar essa onda que está acontecendo em todo o país. Nas grandes capitais, nas capitais, o presidente está crescendo muito. Então a gente tem a esperança que em Teresina a gente cresça em torno de 10% também em relação à eleição do primeiro turno. Comparado 10% o senhor fala de votos comparado com o primeiro turno. Com o primeiro turno. Em Teresina. Em Teresina. Ele teve 28%, 29%. A gente está acreditando que ele chegue quase a 40%. Desse no segundo turno aqui em Teresina. Deputado, recentemente foram divulgadas algumas pesquisas, tem várias aí para serem divulgadas até a sexta-feira, antes da eleição, até o sábado. E a diferença, algumas variam muito, mas em média a diferença tem sido 4 pontos, algumas um pouco menos, algumas um pouco mais. Como é que o senhor tem avaliado, já que as pesquisas foram tão questionadas no primeiro turno? Douglas, eu não questiono, eu não gosto nem de comentar pesquisa, porque eu acho que os institutos de pesquisa têm que ser criminalizados nesse país. O senhor, como vai chegar à Câmara Federal, o senhor vai perigo. defender Vou defender totalmente. A CPI acabar com essa picaretagem dos institutos de pesquisa no Brasil. Picaretagem, deputado? Picaretagem. Você vê institutos com 2 dias antes da eleição, colocando o Wellington Dias 14 pontos na frente do Joel, e a eleição vai se dar com 4 pontos de diferença. Você vê o mesmo instituto, a 2 dias da eleição, botando o Silvio Mendes com 1 ponto na frente do Rafael, e o Rafael vai ganhar com 16 pontos. Eu não estou usando sarrinho para o meu lado. Eu estou falando da picaretagem que existe, para um lado e para o outro. Então, esses institutos de pesquisa têm que ser todos criminalizados. Eles estão usando os institutos para fazer propaganda antecipada. E eu vou ser uma voz contra esses institutos de pesquisa, contra as publicações de institutos de pesquisa. Por quê? Porque a gente já tem sofrido muito, não só os que ganham, os que perdem, mas todo o país tem visto essa picaretagem dos institutos. Eu prefiro não comentar nada de instituto de pesquisa, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que acabar nesse país. Não falando dos números, mas dos institutos em si, já que a gente tocou no assunto, deputado, tem instituto demais, quer dizer, instituto se cria muito demais, instituto, muita pesquisa. Gente sem compromisso. O Piauí, proporcionalmente, foi o estado que fez mais pesquisa no Brasil. Você imagina? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? O Piauí, um dos menores eleitorados, foi o que fez mais pesquisa no Brasil. Essas pesquisas foram utilizadas para quê? Se você comparar, você tem assim, um espectro de resultado de um lado a outro, assim, para todos os gostos. Os institutos de pesquisa que deram o senador Rogério Marinho no Rio Grande do Norte, perdendo por 11 pontos, fizeram um crime. Agora eu vou fazer eleito, Rogério Marinho. Com 11 pontos de diferença, erraram 22 pontos. A margem de dinheiro foi 22 pontos nesse caso. Deram o Márcio França, governador de São Paulo, ganhando por 20 pontos do astronauta Marcos Ponte. E o astronauta ganhou por mais 12 pontos de diferença. O que fizeram com o Joel aqui? Isso é um crime. Botaram o Joel na sexta-feira à noite, num canal de televisão, perdendo por 14 pontos. E você sabe que nossa população ainda tem uma parcela que é influenciada por pesquisa. O Joel perdeu por 4 pontos de diferença. Aí eu pergunto ao senhor... É um crime. O senhor falando dessa questão da influência, quer dizer... O período eleitoral mexe com todo mundo, mexe com as emoções, todo mundo se envolve, tem uma parcela, obviamente, que não se envolve, mas a grande maioria se envolve, e uns vão para as ruas, deputado Júlio, outros acompanham pela televisão, mas sou político e sabe, na hora que diz pesquisa eleitoral, todo mundo começa a prestar atenção. E se você coloca na tela da televisão, do computador, na internet, em qualquer meio, uma pesquisa que está fora de contexto, quer dizer, há uma influência direta naquilo que o eleitor pensa sobre o processo eleitoral. Eu sou a favor dessa regulamentação, porque eu não sou... O Instituto tem um percentual de margem de erro, 3% a 4%. Se ele errar para mais, para menos, tudo bem, não deve ser criminalizado. Mas errar 12%, 14%, 16%, como aconteceu no nosso estado aqui, gente. Aconteceu no Brasil inteiro. Teve o Instituto de Renome Nacional que deu a vitória do Lula sábado à noite por 51, 52 pontos de diferença. E o Lula ganhou por 4 a 5 pontos de diferença do presidente Bolsonaro. Institutos renomados que mudaram aí, criaram de grandes segmentos da imprensa, deram a vitória do Lula no primeiro turno. E a diferença foi 5 pontos, 4 pontos. Aqui erraram por 16 pontos. Contra o Rafael, botaram o Silvio Mendes com 1 ponto na frente, o Rafael ganhou por 16. Aí botaram para senador o Wellington com 14 pontos na frente do Joel,
do nosso candidato e o Edson só ganhou por 4 pontos de diferença. Isso é que tem que ser criminalizado. Isso eu estou falando dos cargos majoritários. Estou falando dos cargos majoritários, que é mais fácil do Instituto captar a acessibilidade do Quer dizer, o que é que o senhor defende? Eu acho que está dentro da margem de erro, está dentro da margem de erro, tudo bem, não tem tudo problema. Bem. Agora, distanciou demais aí Eu acho que não devia ser nem publicado pesquisa eleitoral. Pela parte anterior que nós vimos nos últimos anos nesse país, pesquisa não devia ser nem mais publicada. Bom, baseado exatamente nessas pesquisas, deputado Júlio, o resultado do primeiro turno, o presidente Bolsonaro, a gente fez inclusive a cobertura aqui ao vivo, né, Nenê? De 4h30 até 10 da noite, o presidente Bolsonaro surgiu com uma votação que, assim, nenhum instituto chegou a prever aquela votação. E aí a eleição, deputado Júlio, com esse resultado, ganhou um novo ritmo, ganhou um novo embalo no segundo turno. E hoje é uma eleição mesmo dividida, polarizada mesmo. O que é que o senhor acha que vai ser importante para definir esse segundo turno? Nos estudos internos que a gente faz, o presidente ganha em todas as regiões do Brasil, só perde no Nordeste. E essa diferença do Nordeste, o presidente conseguiu crescer, tirar um pouco a diferença em relação ao presidente Lula no Nordeste. Mas o presidente está ganhando em todas as regiões do Brasil, menos no Nordeste. E eu acho que vai ser o diferencial dessa eleição, o presidente está descolando no Sudeste, no maior colégio eleitoral do Brasil. Então ele está crescendo muito em São Paulo, apesar dos institutos. Ontem saiu uma pesquisa nacional que faltou razoabilidade, porque como é que um instituto a nível nacional dá que a diferença do presidente Bolsonaro para o presidente Lula em São Paulo, ela está menor do que foi no primeiro turno. Você conhece alguém que votou no primeiro turno no Bolsonaro que não vai votar no segundo turno? Essa pesquisa a nível nacional disse ontem. O prefeito Teresina. Acho que no Brasil todo são poucos. Porque assim, a gente... mas é fora da curva. Fora da razoabilidade. A gente imaginar, por exemplo, que alguém que vota em Lula votar em Bolsonaro, ou alguém que vota em Bolsonaro votar em Lula, é difícil essa... É difícil, eu não tinha pensado nisso. Pois é, eu acho que no Brasil todo um dos poucos... Saiu da curva. Fora da curva. É igual eu estava brincando hoje. Se não estão conseguindo botar o transporte para o trabalhador na diária, vão conseguir botar o transporte em dia de eleição. Hoje eu tomei um susto com a... Me permita, Douglas? Não, fica à vontade. Eu tomei um susto hoje com as pessoas, lideranças minhas da Zona Sudeste me ligando, que o metrô de Teresina vai ficar sem funcionar até sexta-feira. Porque a governadora deu ponto facultativo. Como se na Zona Sudeste só trabalhasse funcionário público estadual. Como se as pessoas que moram no Grande Disseu não tem como se deslocar para a cidade para trabalhar no comércio, no banco, na rede municipal. E simplesmente o Estado fechou o metrô. 3 dias. Por ponto facultativo. Como se no Grande Sudeste, na região do Disseu, só tivesse funcionário público. Você imagina um absurdo. O metrô está fechado. Vai ficar fechado até sexta-feira. Deputado, mudando aqui um pouco de assunto, o senhor ainda fica na Assembleia, tem o restante do seu mandato. O senhor sai da Assembleia e próximo de tomar posse na Câmara dos Deputados. A oposição elegeu 8 parlamentares. Foi. 8 parlamentares na Assembleia. Foram 22 da situação, 8 da oposição. A gente volta já para o cenário do presidente Bolsonaro, senão a questão eu termino não abordando com o senhor. Se discute agora a presidência da Assembleia. Eu conversei com o deputado Franzé Silva, e o deputado Franzé Silva conversou com a oposição, conversou com os deputados, conversou com toda a bancada de oposição, e conseguiu o apoio da bancada de oposição para o nome dele, que a bancada de oposição teria fechado questão, não ia ter nenhum problema em relação a votar se ele fosse o candidato, ele como candidato. Está fechada essa questão? Foi discutida? Não. Nós nos reunimos enquanto oposição, os 7 deputados progressistas e mais o deputado Jeová Alencar, e nós fechamos a questão dos 8 deputados votarem junto. Votarem em bloco? Em bloco, mas não tem a decisão de nenhum nome. Não houve a decisão para votar em nenhum nome. O que a decisão que nós fechamos foi que os 8 deputados votariam. Apenas nós dissemos que não teria problema nenhum em votar se fosse um candidato. Se fosse o Franzé. Principalmente o Franzé, que tem um bom Tem relacionamento. um bom relacionamento. Mas em relação a fechar a questão em torno do nome, não. Nós fechamos a questão em relação aos 8 votos serem juntos para o mesmo candidato.
Qual a disputa, deputado? É PT e MDB, que são as duas maiores bancadas. O MDB também está colocando seus nomes, tem o nome do deputado Severo, o deputado João Matos também está falando, o deputado Georgiano também disse que o nome dele está à disposição, enfim. A pergunta que eu faço ao senhor, há algum nome que a oposição não tem boa relação, não votaria, por exemplo, se a oposição se abstém de votar, se o nome for esse? Não existe isso. Um bom relacionamento todo mundo não tem. Com todos os deputados da casa e eu acredito que não teria problema nenhum. E nem a oposição também acredita que vai haver disputa, né? Pelo meu sentimento, eu acho que vai haver sim. O senhor acha que pode haver uma disputa na Assembleia? O que eu estou sentindo é que o PT não quer abrir mão, por ser a maior bancada, elegeu 12 deputados, e o PMDB vai lançar um candidato. Isso até é muito bom, porque valoriza a oposição, né? Valoriza a oposição, e aí? A oposição como é que vai se balizar nesse caso? Aí nós vamos conversar, ver o que é melhor para casa. Quer dizer, principalmente melhor para a Assembleia, que represente melhor a Assembleia. Uma situação é o consenso, outra situação é a disputa. É a disputa. Eu acho que, do jeito que eu tenho sentido, não vai ter acordo na Assembleia. Vai ter uma disputa, mais uma vez, entre o PT e o PMDB. Essa é a opinião do deputado Júlio. Nesse caso, mesmo uma disputa, a oposição também vota em bloco? Vota em bloco. E aí a oposição é decisiva? Para qualquer um dos lados. Para qualquer um dos lados. Quer dizer, a oposição que hoje tem a bancada também vai terminar sendo decisiva para... Vai continuar sendo decisiva. O importante é a unidade da oposição. Se a gente manter a unidade, nós seremos decisivos na eleição da Assembleia. E o desempenho, deputado, da oposição na Assembleia a partir de 1º de fevereiro? Primeiro, quero dizer que ficamos muito felizes com a eleição de 7 deputados progressistas. Do progressista. Muita gente apostava que a gente não faria 5 deputados e a gente teve um desempenho fantástico. Deixamos de fazer a terceira vaga de deputado federal por 27 mil votos. Então foi muito pouco. Mas eu acredito que a oposição está unida, esses deputados já são combatentes da oposição e vão fazer o seu trabalho na Assembleia, principalmente fiscalizar o novo governo. Bom, agora voltando a essa questão da eleição nacional, que é o assunto mais discutido. O que é que o senhor acha que vai ser decisivo nesses últimos dias, deputado? O que é que vai pesar mesmo nesses últimos dias para o eleitor que ainda está indeciso? Ou para quem pode mudar de voto? O que errar menos. Eu acho que a campanha hoje nós temos um empate técnico, uma tendência de crescimento do presidente e essa tendência de crescimento nos colégios maiores como Minas, São Paulo, Rio de Janeiro pode dar vitória para o presidente. Apesar do presidente Lula, ex-presidente Lula, ter uma força muito grande no Nordeste. Mas como eu disse, o presidente Bolsonaro está ganhando em todas as regiões do Brasil, menos no Nordeste. E essas regiões somadas têm um grande potencial de votos. Eu acho que o presidente descolou no Sudeste, vai virar em Minas Gerais e vai aumentar a diferença que teve em São Paulo e isso vai dar garantia de vitória para ele. Então, na sua opinião, as campanhas precisam ficar atentas à questão dos erros. Dos erros. Quem errar menos nos últimos 10 dias vai ganhar a eleição. Essa é a opinião do deputado Júlio. E como eu digo também, que eu acho que essa eleição vai ser mais dura do que a eleição da presidente Dilma com a Aécio. O que ganhar vai ganhar entre 2 e 2,5 milhões de votos. Aí, deputado Júlio, está naquela situação de dizer o seguinte: você tem dúvida se vai falar, é melhor não falar. Claro. Tá nesse nível, é melhor não falar. Até hoje, ele já deve ter gravado todos os programas. Para não ter problema nenhum. Para não ter problema, entendeu? Agora, aquele que errar menos nesses últimos 10 dias ganha a eleição. E eu acredito que essa curva de crescimento do presidente Bolsonaro, como ele disse, cresceu muito na região sul. Hoje mesmo vi uma pesquisa do governador de Santa Catarina, ganhando com mais de 65%, que é o governador do PL contra o governador do PT. Essa curva de crescimento é que vai dar a vitória final ao presidente Bolsonaro. Deputado Júlio, em relação ao Progressistas, se falou muito numa fusão, numa possível fusão do Progressistas com a União Brasil, aí viraria uma super bancada de deputados federais. Existe essa conversa, existem essas tratativas? Praticamente certo. A partir do União Brasil e Progressistas. A partir da primeira semana depois do segundo turno, a gente deve oficializar a federalização e vamos ser o maior partido da Câmara com 106 deputados e o maior do Senado. O PL elegeu 101, né? O PL elegeu 99. 99. Progressista 47 e eu acho que a União Brasil 54. Eu sei que a gente termina com 106 deputados.
Mas aí o senhor está falando de uma fusão. Não, de uma federalização. Ah, federação. Não vai haver a fusão. Não é a fusão. tendência é que a federação. Como houve a federalização entre o PCdoB, o PT, né? Isso. E o PV, nós vamos nos unir, os dois partidos, União Brasil e PP, e vamos se tornar o maior partido da Câmara, com 106 deputados, se juntando ao PL com 99, se juntando ao Republicano com 41, se juntando com outros partidos de direita, a gente vai manter a bancada de 340 votos. É isso que eu disse, o presidente Bolsonaro vai ter a primeira vez o Congresso trabalhando a seu lado, se assim ganhar a eleição. Como eu acho que o presidente Lula também vai ter muita dificuldade se ganhar essa eleição, de trabalhar com um Congresso totalmente de centro-direita. Deputado, nesse caso, é só para esclarecer, você falou muito da fusão, quer dizer, fusão. Não, federalização. Exato, a fusão é para nascer um partido, não é. Não é. É juridicamente um só partido, juridicamente. Principalmente dentro da Câmara e do Senado. Dentro da Câmara e do Senado, mas fica União Brasil e fica Progressistas. Nos seus municípios vai ter a Comissão Provisória do União Brasil e a Comissão Provisória do Progressista. Mas só que nesses próximos 4 anos nós vamos marchar juntos. E seremos o maior partido da Câmara, como seremos o maior partido do Senado. Isso logo após o segundo turno. Na primeira semana, as conversas já estão bem adiantadas pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelo vice-presidente do União Brasil, Dr. Rueda. Deputado Júlio, eu queria agradecer a sua presença, mas antes, deixar aqui o espaço. Não só para o senhor agradecer a sua votação, mas também porque a gente está trazendo sempre um representante de um candidato, um representante de um outro candidato, não só para o senhor agradecer os votos, mas para o senhor falar também sobre o seu candidato à presidência da República. Primeiro, eu agradecer, Douglas, a você, toda a direção da TV O Dia, agradecer a cada piauiense pelos 117.665 votos que tive. Eu fui o 36º deputado mais votado do Brasil proporcionalmente, o 4º do partido a nível nacional, e isso só faz aumentar meu compromisso com o estado do Piauí, com todos os municípios do Piauí, e fazer um apelo a todas as lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, suplentes de vereadores e o povo em geral. Repense no dia 30 de outubro, veja o presidente que foi melhor para o seu município, que deu melhor condições ao prefeito gerir seus municípios. Eu acredito que nunca na história desse Brasil nós tivemos um presidente tão municipalista, tão bom para os municípios do Piauí, como o presidente Bolsonaro, que concorre dia 30 com o número 22. Obrigado, deputado Júlio. Obrigado por tudo.